Olá, vamos falar hoje sobre a revolta dos Beckmans, os dois irmãos aí que tentaram mudar a história do Brasil para não ter tanta exploração. Porém, o governo português ele vem com uma mão de ferro, né? E acaba executando aí esses dois irmãos. Vamos ver o que acontece. Então, o início de tudo, né? Vamos falar aí da formação do estado do Grão-Pará e Maranhão. Então, foi formado aí em 1621 pelo rei espanhol Filipe II. A gente tem que lembrar que na formação do Brasil é um processo gradual, demorado, né? A primeira parte do Brasil a ser colonizada foram as costas brasileiras ali do Nordeste, e essa região aqui é uma região mais ao norte, né? Também fica próxima ao litoral, mas é uma região mais ao norte. Então, rei Filipe II, durante a União Ibérica, 1621, criou o estado do Grão-Pará e Maranhão com o objetivo, né, de conter as invasões estrangeiras, porque nós já tínhamos aí a visão de que precisava defender esse território. Os holandeses eles haviam reconquistado a região de Pernambuco na década de 1630 e logo em seguida, ali não demorou muito, né, eles foram expulsos, o que acaba trazendo aquela crise na economia açucareira por causa da competição que existia de mercado. Então, o açúcar brasileiro vem por primeiro, aí vem os holandeses, né, que montam todo esse processo junto com os portugueses. Na questão da União Ibérica, os espanhóis são inimigos dos holandeses, eles têm que sair do Brasil quando havia só parceria, né? Então eles criam as companhias das Índias Ocidentais para conquistar a região, para dominar, para invadir. E daí eles não conseguem manter essa invasão e eles acabam indo para as Antilhas, né? Lá no Mar das Antilhas, ali no Caribe, eles montam essas plantações de açúcar e processam o açúcar por lá, o que traz essa competição e o açúcar brasileiro acaba perdendo valor no mercado, né? Tem aí uma crise econômica devido à concorrência. Então, a economia do Grão-Pará, ela era, sobretudo, cana-de-açúcar, mas também extração de drogas do sertão, e depois de algum tempo, a gente vai ter o algodão, né, sendo colocado ali para os colonos plantarem. E essa plantação algodoeira, ela vai prejudicar bastante os negócios ali, principalmente dos extrativistas das drogas do sertão, que aqui na imagem a gente tem a pimenta e o guaraná. Então havia, sobretudo, né, uma competição entre os jesuítas e os colonos. Os colonos, eles queriam usar os indígenas como mão de obra, tanto para a questão açucareira, quanto para a questão extrativista, né? E os jesuítas, eles não queriam que os catequizados, né, os índios catequizados, eles fossem usados como escravos, mas eles também usavam esses indígenas ao seu favor, né? Então, eles tinham as suas plantações e esses indígenas aí era com certeza usado pelos padres jesuítas. Então havia essa competição, o que acaba trazendo uma animosidade entre colonos e jesuítas, entre a religião e os interesses econômicos. Primeiramente, a gente vai ter uma proibição do uso da mão de obra escrava indígena, o que vai trazer muita rivalidade, muitas questões assim de disputas políticas, né? Então, os padres jesuítas eles tinham o aval do governador geral, né? Eles estavam tanto quanto, né, o governador ali nos olhos do rei. Então, eles tinham uma importância grande naquele momento aí na formação do Brasil. Outra questão que deixou o pessoal, né, os colonos muito insatisfeitos, foi a criação da Companhia Geral do Comércio do Maranhão. Essa companhia, ela queria monitorar todas as atividades econômicas e também impor preços, tabelar impostos. Então, essa companhia, ela veio diretamente, né, com portugueses que vieram para aquela região e atrapalhou os negócios do pessoal que já estava por lá.
Então, ela foi criada em 1682 e descontentou muitas pessoas da população em geral. Primeiramente, a coisa que mais impactou é que ela teria o monopólio sobre todos os negócios por 20 anos, né? Então, tudo que seria comercializado teria que passar sobre os olhos dessa companhia. Ela também foi chamada de casa de estanco, né? Porque ela gerava o estacionamento, né, da economia. Então, estanco de estancar, de segurar dinheiro, né? Outra questão é que os produtos que ela trazia eram de muita baixa qualidade e eram um valor exagerado, principalmente ferramentas, né, manufaturas. O preço das coisas que eram elevadas, né, elas não acompanhavam o que ela comprava, principalmente dos extrativistas. Então, as drogas do sertão, né, a pimenta, a baunilha e tudo mais, ela não tinha um valor aquisitivo grande, então era pagar muito pouco pela mercadoria produzida e ao contrário, né, do que havia para ser vendido, o que era comprado era muito caro. Então, além de tudo isso, a gente vai ter fraudes nos pesos e medidas e uma promessa de que, como eles não poderiam usar os indígenas, essa companhia iria trazer 500 escravos por ano para a região. Ela nunca cumpriu isso, porque os escravos eles eram de alto custo, a maioria dos escravos ia para o Nordeste por causa da questão açucareira, e eles nunca conseguiram, né, fornecer esses escravos aí para estar suprindo as necessidades ali dos colonos. Francisco de Sá e Menezes, ele vai ser o governador que vai passar mais tempo em Belém do que na região do Maranhão, né? Então, São Luís ali ela era desagradada, né? A população ficava descontente com essa falta do governador, porque muitas delas eram prejudicadas e muitas delas viviam na miséria e o governador nem sabia do que acontecia na região. Então, uma das questões também que vai gerar essa revolta é, sobretudo, essa falta do governador estar presente na região que deveria ter mais importância na visão dos colonos. Então, o início do conflito, a gente vai ter os líderes, que são os irmãos Manuel e Thomas Beckman. Durante uma procissão que havia na cidade, eles aproveitaram, né, no dia 25 de fevereiro, tem uma controvérsia também no dia 24, mas enfim, entre 24 e 25 de fevereiro, a gente vai ter essa procissão e eles vão aproveitar esse ato comunitário para atacar, porque a maioria dos soldados estavam num desfile, como mostra na imagem. Então, um grupo de senhores de engenho, com apoio da população local, eles vão render a guarda e vão tomar a casa de estanco, que é a companhia de comércio, né? Controlar o lugar em vários pontos estratégicos, prender o capitão Mor do Maranhão, que era o Baltazar Fernandes, e vão criar, né, um governo chamado de Junta Geral, e essa junta ela era formada por 3 pessoas: Thomas Beckman, João de Souza de Castro, Manuel Coutinho. Então, Thomas seria o responsável pela parte mais de liderança, né, jurídica, porque ele era formado advogado. E a gente vai ter ali também a expulsão dos jesuítas como uma das principais atitudes e a abolição da casa de estanco. Então, na expulsão dos jesuítas, a gente vai ter ali os homens bons, né, que eram chamados ali as pessoas, os colonos da comunidade, eles viam os jesuítas com uma questão assim de desvantagem sobre eles. Por isso que eles expulsam os jesuítas da região, porque eles impediam seus negócios de acontecer por causa da escravização indígena. Sem trabalho, mão de obra, né, dos escravos da terra, como eram chamados, não teria como eles lucrar. A abolição da casa de estanco eles viam como algo assim muito primordial, porque através disso eles poderiam comandar os seus negócios, né, obtendo mais lucro, vendo para quem que ia vender, o preço que seria mais justo. Então, essas foram as principais atividades. Dá para ver aqui que esse governo durou pouco, né, 1684 até 1685, um pouquinho mais de um ano.
E como que se dá o desfecho, né? Então, Manuel de Beckmann, ele é ainda lembrado como um herói até hoje em dia, né? Tem vários marcos ali em relação a essa questão de lutar por condições melhores. E uma frase que ele falou assim que ficou marcada aí para a eternidade é: morro feliz pelo povo do Maranhão. Então, o que ele fez ali, a morte dele significava algo maior para eles, pela causa. A revolta de Beckmann durou mais de um ano, mas ela começou a perder apoio, principalmente das cidades ao redor, né? E, em maio de 1685, os portugueses eles enviaram uma esquadra para São Luís do Maranhão, que vai acabar com essa revolta e tomar o governo. Thomas Beckmann ele foi a Portugal a fim de jurar fidelidade ao rei e convencer que as reivindicações elas seriam justas, mas prenderam-no. Foi nomeado um novo governador, Gomes Freire de Andrade, que veio junto naquela esquadra de 1685, que chegou ao São Luís do Maranhão em maio do mesmo ano. Gomes ele restabeleceu a Casa de Estampo, derrotou o movimento e os rebeldes eles foram condenados, né? Como tudo que acontece no Brasil de insurreição, de inconfidência, né? Eles servem de exemplo para os demais. Então, nós vamos ter algumas diferenças aí desse conflito na questão de condenação. Thomas, por exemplo, não foi morto, né? Mas Manuel já foi para a forca. Então, os principais envolvidos, a gente vai ter o Dom Pedro II, que não é o mesmo Dom Pedro que a gente viu como rei do Brasil, né? Dom Pedro II, rei de Portugal, ele vai proibir escravização indígena na região e condenar os envolvidos depois ali de que tudo finaliza, né? Manuel Beckmann e Jorge Sampaio, eles foram condenados à forca. Thomas Beckmann foi preso. Eugênio Ribeiro Maranhão foi preso. Belchior Gonçalves foi condenado a ser açoitado e degradado de volta a Portugal. E Gomes Freire de Andrade foi o novo governador do Maranhão. Então ele assume, ele dá seguimento aí à prisão dessas pessoas que estão ali no Maranhão e a condenação vem direto por carta régia, né? Então, alguns casos de condenação, o próprio governador ele faz. E alguns casos vem a carta régia, que é do rei, e ali sai a condenação. No caso aqui do Brasil, veio toda por escrito, porque era algo assim que não tinha acontecido ainda. Então, a revolta de Beckmann ela foi uma das primeiras a ter essa questão assim, não separatista, né? Uma questão nativista, mas de ir contra as regras do rei. Então, por isso que vem ali a determinação. Já em outros eventos ocorridos no Brasil, o próprio governador ele decide o que vai acontecer. Nessa linha do tempo, nós podemos ver alguns eventos muito importantes. Então, criação da Casa de Estanco, do Grão-Pará e Maranhão, 1621. 1630, invasão dos holandeses. Dom Pedro, Dom Pedro, rei de Portugal, autoriza a lei que proíbe a mão de obra indígena escrava no Brasil, no Maranhão, desculpa, em 1680. Em 1682 é criada a Companhia Geral de Comércio do Maranhão. Em 1684, em fevereiro, inicia-se a revolta dos irmãos Beckmann. E em 1685, em maio, finaliza. Então, Gomes Freire vem, reconquista a região e se torna o novo governador. Então, seria isso. Espero que tenha ficado claro. A gente tem muita história aí no Brasil, mas esse é um apanhado geral. Até mais.